Homero, psicanalista, quando a questão do bebê reborn se torna uma problemática psíquica e quando é apenas uma fantasia? Bom, essa pergunta é oportuna, né? A questão do bebê reborn é uma coisa que está circulando muito fortemente nas mídias sociais, nas mídias televisivas. Eu acho que é um limiar aí muito importante. Primeiro, o bebê reborn era usado desde o ano 2000 com funções terapêuticas com mulheres que sofreram trauma, pós-parto, ou trauma de ter perdido no período perinatal uma criança. Então ele teve essa função psicoterapêutica. E tem até hoje, em alguns casos, de algumas clínicas particulares, alguns processos psicoterapêuticos de ponta, digamos assim, atualizações do período transferencial que uma mãe tem para um bebê, evitando a depressão pós-parto, evitando síndromes depressivas de várias ordens e até mesmo psicoses. Porém, tudo deve ser levado no bom senso. A pessoa pode se apegar a um objeto. Eu me lembro que na década de 70 era comum os homens norte-americanos se apegarem ao chamado V8, aos carros de motores V8, e colocavam nomes de mulheres nos carros. Eleonor, Valquíria e etc. Eram nomes de carros. Fafá de Belém, dizia o nome do Fusca, e etc. Foi uma forma transferencial. Então, o bebê reborn, ele tem o seu limiar entre o processo terapêutico, que é necessário em alguns casos em específico, e o cuidado que se deve ter para que não se ultrapasse o limiar da realidade para a fantasia, e que a fantasia não atinja padrões que se leve aos absurdos, Por exemplo, colocar alguém na fila que tem um bebê reborn, furar a fila de um mercado, ou simular que é um bebê em realidade em meios públicos. Eu acredito que no seu lar, uma pessoa que vive solitariamente, uma mãe que foi frustrada, que os filhos foram embora e ela sente falta, seria como um totem, como um objeto, desde que não saia da realidade, desde que a pessoa tenha consciência que ali está um objeto e aquilo lhe faz bem. É muito melhor ter um bebê reborn do que ter o apego, por exemplo, à nicotina, ao álcool, à folha de cannabis, ou algum psicotrópico, ou alguma droga psicotrópica, Então é melhor ter um objeto, o apego transferencial ao objeto, que falava Lacan, o psicanalista francês. É melhor transferir ao objeto. Porém, é preciso um acompanhamento terapêutico, psicológico, psicanalítico, para que a pessoa não saia do limiar da fantasia e não adentre a um patamar onde ache, até mesmo entrando no viés espiritualista, não venha achar, por exemplo, que naquele objeto feito muitas vezes de silicone, feito muitas vezes com material que reproduz os bebês cinematográficos ou os bebês da realidade, que ali tem um espírito. Não, não tem um espírito. De repente um espírito se ligou ao bebê reborn. Não, o espírito só se liga à matéria biológica. O próprio Nosso Senhor Jesus explica a Nicodemos no Evangelho: quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino dos céus. Então o espírito somente se liga molécula a molécula à matéria biológica. Ali é uma matéria bruta, é um mineral. Porém, o carinho que a pessoa dá, o afeto que a pessoa dá, se isso a fizer no seu campo íntimo, veja bem, na sua particularidade, na sua intimidade, isso fizer dela um ser humano melhor, um ser humano mais afetuoso também com as outras pessoas, tem o seu processo, como dizemos, terapêutico. Mas se isso faz a pessoa se isolar,
se isso faz a pessoa sair da realidade, faz a pessoa fugir da oportunidade que ela poderia dar de fazer a caridade a uma criança de rua, a fazer a caridade a uma criança que está passando necessidades, a uma mãe que não tem como alimentar o seu filho. Às vezes um valor de um artefato desse, de um bebê reborn, pode ir de 900 a mais de 5 a 10 mil reais, e ali poderia ser um emprego, talvez pela caridade, a criança nas ruas. Há moradores de rua, principalmente em grandes metrópoles, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Então muitas vezes você adotar uma criança que está precisando, ou adotar simbolicamente, levar mantimentos àquela família que não tem condições, você vai estar alimentando a sua alma muito mais do que um artefato, um objeto, do que uma Ferrari, do que um carro importado, do que uma mansão, ou mesmo do que um artefato de uma boneca de última geração. Então ela tem a seu valor terapêutico num ambiente controlado, tendo um acompanhamento clínico, psicológico, psicanalítico, psicoterapêutico. Mas a pessoa por si só adquirir uma boneca e de repente começar a ver o perigo de atribuir àquela boneca valores existenciais que ela não dá a pessoas da própria família, daí é necessário procurar atendimento, procurar acompanhamento, porque dali o limiar da realidade saiu de uma simples neurose e pode entrar no campo da psicose. E entre a neurose e a psicose há casos também de perversão. Obrigado pela pergunta, deixe seus comentários, participe. É uma opinião de um psicanalista, o mínimo, um clínico psicanalista, alguém que trabalha humildemente com a emoção, com a espiritualidade, com o sentimento. Não é nenhum julgamento da minha parte. Nenhuma pessoa que adquira um bebê reborn deve ser julgada por ilícita, por insana, não. Se aquilo lhe faz bem, se aquilo não lhe faz fugir da realidade, se aquilo lhe faz suprir uma falta, é um totem, é um objeto. E tudo aquilo que vem para aliviar o coração pode ser justo e válido. Só não deixe sair do limiar da realidade, porque então se torna um perigo emocional. Obrigado de coração.